Um resumo do livro de Apocalipse estruturado sob uma lente teológica. Apocalipse, 1 ao 22. Capítulo 1. Visão de João na ilha de Patmos e a aparição de Jesus glorificado. Capítulos 2 e 3. As cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4. Visão do trono de Deus no céu e adoração dos 24 anciãos. Capítulo 5. O livro selado com 7 selos e o Cordeiro como único digno de abri-lo. Capítulo 6. A abertura dos primeiros 6 selos, os cavaleiros do Apocalipse. Capítulo 7. Os 144.000 selados e a grande multidão de todas as nações perante o trono. Capítulos 8 e 9. A abertura do 7º selo e o toque das 7 trombetas, juízos sobre a terra. Capítulo 10. O anjo com o livrinho e a ordem para João profetizar novamente. Capítulo 11. As 2 testemunhas e o toque da 7ª trombeta. Capítulo 12. A visão da mulher, do filho e do dragão, a guerra no céu. Capítulo 13. O surgimento das 2 bestas, do mar e da terra, e o número 666. Capítulo 14. O Cordeiro no Monte Sião e as 3 mensagens angélicas. Capítulos 15 e 16. Os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas. Capítulos 17 e 18. O julgamento da Grande Babilônia e a sua queda definitiva. Capítulo 19. As bodas do Cordeiro e a segunda vinda de Cristo montado em um cavalo branco. Capítulo 20. O milênio, a prisão de Satanás e o juízo final, trono branco. Capítulo 21. O novo céu, a nova terra e a descida da nova Jerusalém. Capítulo 22. O rio da vida e a promessa final de que Jesus voltará em breve. Curiosidades, contexto religioso e histórico. Apóstolo João, conhecido como discípulo amado, teve uma trajetória que culminou em um dos períodos mais significativos da história cristã, seu exílio na ilha de Patmos, muitas vezes referido em contextos específicos ou por nomes similares em certas tradições como a ilha onde ele recebeu as revelações. Aqui está um resumo de sua trajetória e exílio. Patmos é mundialmente conhecida como a Ilha do Apocalipse. Segundo a tradição cristã, foi para cá que o apóstolo João foi exilado pelo imperador romano Domiciano por volta do ano 95 DC. Perfil do apóstolo João. Identidade: filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Era pescador antes de ser chamado por Jesus. Proximidade: fazia parte do círculo íntimo de Cristo, junto com Pedro e Tiago, e foi o único apóstolo a permanecer ao pé da cruz durante a crucificação. Missão: após a ressurreição, tornou-se um dos pilares da igreja em Jerusalém e, mais tarde, serviu em Éfeso. O exílio na ilha de Patmos. O motivo: João foi perseguido pelo Império Romano, sob o governo do imperador Domiciano, por causa de seu testemunho e pregação da palavra de Deus. O local: Patmos era uma ilha rochosa e isolada no mar Egeu, usada pelos romanos como colônia penal para prisioneiros políticos e religiosos. A revelação: foi durante este isolamento forçado que João teve as visões proféticas que compõem o livro de Apocalipse. Ele afirma ter sido arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. O legado no exílio. Mesmo banido e em idade avançada, João transformou seu período de sofrimento na obra literária mais complexa do Novo Testamento. Consolo às igrejas. Suas visões visavam encorajar as 7 igrejas da Ásia Menor que enfrentavam perseguição. Vitória final. Ele descreveu a derrota definitiva do mal e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Retorno. Segundo a tradição cristã, após a morte de Domiciano, João foi libertado e retornou a Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada, sendo o único apóstolo a morrer de causas naturais. A Bíblia não registra a idade exata de João no momento de seu exílio, mas, com base em evidências históricas e na tradição cristã, estima-se que ele tinha entre 90 e 95 anos. Aqui estão os pontos que sustentam essa conclusão. O reinado de Domiciano. O exílio de João ocorreu durante a perseguição do imperador romano Domiciano, que governou entre 81 e 96 d.C. A maioria dos historiadores eclesiásticos, como Irineu e Eusébio,
situa a escrita do Apocalipse por volta de 95 d.C. O discípulo mais jovem, João, era considerado o mais jovem dos 12 apóstolos quando começou a seguir Jesus, por volta do ano 2730 d.C. Se ele tinha cerca de 20 a 25 anos naquela época, ao final do século I ele já seria um centenário ou estaria muito próximo disso. Sobrevivente e ancião, ele é tradicionalmente reconhecido como o último dos apóstolos vivos e o único que não morreu como mártir, tendo vivido até o reinado de Trajano, que começou em 98 d.C. A morte natural. João morreu de causas naturais por volta do ano 100 d.C., durante o reinado do imperador Trajano. Estima-se que ele tivesse cerca de 100 anos ao falecer. Resumo teológico. O exílio de João demonstra que a mensagem cristã não pode ser aprisionada. Enquanto o império tentava silenciá-lo em uma ilha deserta, Deus o usou para dar voz à revelação que encerraria o cânon bíblico. Teologicamente, o início do capítulo 22 é o espelho do Gênesis. Se em Gênesis o homem foi expulso do jardim e da presença da árvore da vida, aqui a humanidade é convidada a retornar. O rio da água da vida simboliza o Espírito Santo e a vida eterna que flui diretamente da divindade, do trono de Deus e do Cordeiro. A árvore da vida representa a provisão contínua de Deus e a imortalidade restaurada. Suas folhas para a cura das nações sugerem o fim de todo o conflito humano e a restauração da harmonia social e espiritual. As três mensagens angélicas, Apocalipse 14. 1. A primeira mensagem, o chamado à adoração. Ação, um anjo voa com o Evangelho eterno. O convite, temei a Deus, dai-lhe glória e adorai o Criador do céu e da terra. O alerta, anuncia que é chegada a hora do seu juízo. 2. A segunda mensagem, a queda de Babilônia. Ação, um segundo anjo anuncia a queda do sistema de confusão espiritual. O diagnóstico, Babilônia caiu porque deu a beber às nações o vinho da sua prostituição, falsas doutrinas. O alerta mostra a falência moral e espiritual das instituições que se opõem à verdade. 3. A terceira mensagem, o selo versus a marca. Ação, um terceiro anjo adverte contra a adoração à besta e sua imagem. O contraste, quem recebe a marca da besta sofrerá o juízo final, enquanto os santos são preservados. A identidade, os fiéis são definidos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, AP 14:12. Glória a Deus!